Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe e Sede da Sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, creio que vocês já me conheçam. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, aquele que esteve com vocês durante estes 26 dias partilhando do conteúdo de História da Igreja, e gostaria então, como um bônus, um acréscimo e um incentivo para que vocês continuem estudando a História da Igreja, para que revejam os vídeos, para que se aprofundem no assunto, decidi então gravar um vídeo para responder aquelas perguntas que vocês foram fazendo ao longo desses dias. Perguntas que foram feitas no privado, perguntas que foram feitas nos comentários, no chat, enfim. Reuni então aquelas que acredito que possam trazer um conhecimento a mais, aprofundar temas que nós estudamos durante todos esses dias, e com isso então mais um conhecimento que possa ser útil para a formação de vocês e que possa estimulá-los também na busca por cada vez mais compreenderem e pesquisarem acerca da história da nossa Santa Igreja. Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando todos esses dias. Eu confesso que fiquei muito surpreso com o alcance que tiveram estas aulas, estes vídeos muito simples, gravados de forma tão caseira, um conteúdo que eu mesmo produzi com base nas leituras que fiz, e fico muito feliz que vocês tenham gostado, e sei de pessoas que estão revendo as aulas e que vão revê-las, e que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família, o seu ministério, sua vocação. E como eu pedi no vídeo final, eu peço novamente para que rezem por mim e para que compartilhem esse conteúdo com mais pessoas. Não para que nós fiquemos mais famosos, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que as pessoas possam conhecer mais e melhor da história da Igreja, sabendo sempre que há conteúdos muito melhores, mas é isso que nós somos capazes de fazer no momento. Então, vamos para as nossas perguntas. As perguntas, então, que vocês, meus irmãos e irmãs, fizeram e que eu procurarei respondê-las de acordo com os materiais que eu tenho aqui e com as pesquisas que fiz. Primeiramente, eu peço que me deem licença para divulgar o nome de quem perguntou. A primeira pergunta, aliás, as primeiras perguntas que aqui foram feitas, nós temos 5 perguntas que foram feitas, acredito que pela mesma pessoa, a Regina Gama, e agradeço por ter compartilhado e por ter feito estas perguntas que são perguntas tão importantes e que são de fato perguntas muito inteligentes e que podem nos trazer muito conhecimento. A primeira pergunta é: qual o papel do povo judeu hoje na história da salvação? Muito bem. Então, nós devemos analisar o judaísmo numa perspectiva positiva. Nós não podemos, hoje em dia, condenar os judeus contemporâneos pelas ações de alguns poucos judeus do século I. Então, nós não podemos enxergar o judaísmo de uma forma negativa. Contudo, o grande papel deles como o povo escolhido, o povo da aliança, este papel e esta sua importância, essa sua prerrogativa,
ela foi estendida para a humanidade como um todo, para os membros da Igreja como um todo, que ultrapassa os números, os membros e a etnia dos judeus. Vamos então para a Sagrada Escritura, que o próprio apóstolo Paulo, vejamos, um judeu convertido ao cristianismo, ao catolicismo, vamos ver o que ele, o grande apóstolo, nos ensina sobre esse assunto. Na carta aos Romanos, nós podemos ler toda a carta aos Romanos, que ele vai tratar muito bem desse assunto. Mas vamos selecionar alguns versículos. Versículo 1, versículo 19, versículos 23, 25 e 26. O apóstolo Paulo diz, sob o subtítulo O Resto de Israel e os Gentios: Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Com efeito, eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. No versículo 19, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E depois, no versículo 23, e eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Para que não confieis demais em vossa própria sabedoria, irmãos, desejo que conheçais este mistério. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios, e então todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador. Ele removerá as impiedades do meio de Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, com isso, nós podemos entender que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou Israel novamente. E por causa dessa rejeição, teria sido destruído o templo de Jerusalém no ano 70. Isso é uma forma um pouco equivocada, um pouco parcial, superado de compreendermos esses eventos. O que nós temos, segundo aquilo que nos fornece o apóstolo São Paulo, é de que uma parte significativa dos judeus fechou o coração para a palavra do Senhor, para a revelação, para o Messias, para o Salvador, para o Cristo, o Filho de Deus Pai. Contudo, ele vê que uma parte do povo de Israel, porém, como ele mesmo, como da tribo de Benjamim, ele mesmo e muitos daqueles que fazem parte da igreja primitiva, boa parte judeus, da Palestina ou dos gregos, judeus helenistas, boa parte desse povo acolheu a palavra do Senhor. Contudo, adentrou para o número dos eleitos um povo que não fazia parte do povo de Israel. Todas as nações que acolheram, todas as pessoas que acolheram a palavra do Senhor, independentemente de serem filhos ou não de Abraão. O que quer dizer é que a salvação deixou de ser apenas exclusiva para um povo, para uma etnia, para um grupo específico. Mas a salvação agora, ela tornou-se passível de ser recebida por todos, universalmente. Então os judeus já não detêm mais esta exclusividade de serem o povo de Deus, os eleitos excluídos. Eles podem ser segundo a antiga aliança, mas segundo a nova aliança, todos aqueles que acolhem a palavra do Senhor podem ser admitidos na salvação, admitidos no reino. A ponto de que o apóstolo São Pedro vai dizer na sua carta, na sua primeira carta, nos versículos 9 e 10. Vós, ao contrário, sois a geração escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus.
os que não tinham alcançado misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Então veja só que agora o povo, os pagãos, os gentios, aqueles oriundos da idolatria, do paganismo, que não faziam parte de Israel, agora eles também se tornam um povo. São Paulo vai comparar os gentios como um enxerto na videira. Então Deus, na sua misericórdia, na sua providência, ao permitir que boa parte dos judeus fechasse o coração, com isso ele, de alguma forma, abriu o coração dos pagãos para que eles, juntamente com o resto de Israel, com o povo da promessa, com aqueles que creram no Senhor, para que o ramo antigo e o ramo novo se unissem à única videira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o papel dos judeus hoje é de não serem apenas os exclusivos da salvação, mas de compartilharem esta prerrogativa com todos os cristãos. E o catecismo vai além em dizer de que, embora eles não tenham recebido a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo ainda, nós temos a convicção, devemos rezar por isso, para que eles aceitem Jesus como nosso Salvador. São Paulo disse aqui, olha, mas se eles deixarem a incredulidade e acreditarem no Senhor, eles serão readmitidos. Por isso rezemos, para que os judeus possam um dia reconhecer o Messias e não esperar por um outro, mas esperarem por aquele que já veio e virá para salvar não apenas eles, os primeiros, mas todos nós, todos aqueles que vieram depois também. Bom, a pergunta número 2 diz como era a igreja do Antigo Testamento. Bom, para isso vamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá no número 760 do Catecismo da Igreja Católica e também depois o número 761. Aqui diz: o mundo foi criado em vista da Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a Igreja. A Igreja é a finalidade de todas as coisas. O número 761 vai dizer: a convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão. A preparação imediata tem início com a eleição de Israel com o povo de Deus. No entanto, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a institui. Muito bem. Então, como é a igreja no Antigo Testamento, podemos responder a partir do catecismo que a igreja do Antigo Testamento é o povo hebreu, é o povo de Israel, é os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó que foram congregados por Deus, que Deus tirou eles do Egito, da escravidão, e ele disse, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, Deus escolheu aquele povo para si desde o princípio, tendo em vista um dia congregar não apenas aquele povo, mas todos os povos numa única igreja, numa única assembleia. Isso que quer dizer a palavra igreja, eclésia, quer dizer convocação, quer dizer assembleia,
aquilo que era o Qahal, né? Aquilo que era a Assembleia, o povo de Deus, hoje é a igreja. E aquilo que é a igreja hoje, como prefiguração, era o povo de Israel. Então a igreja foi sendo preparada ao longo dos séculos, e uma das etapas importantes dessa preparação foi quando Deus tomou Israel para si e chamou: "Este é o meu povo". Um sinal claro de que a igreja é um novo povo de Deus é o fato de que o povo de Deus, Israel, era compreendido como as 12 tribos. E hoje a igreja se compreende como sendo a comunidade fundada por Jesus, a igreja fundada por Jesus, tendo como bases, tendo como líderes Pedro e os demais apóstolos em número 12, para simbolizar o novo povo de Deus, o novo Israel. A terceira pergunta, e talvez esta seja a mais polêmica, e eu vou ter que usar mais um pouco de tempo para respondê-la. Ainda é válida a afirmação: não há salvação fora da Igreja Católica? Aqui a Regina Gama fez uma pergunta muito interessante e muito importante. Aqui estou com a Declaração Dominus Iesus. A Declaração Dominus Iesus, que é um documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, emitida no ano 2000 por vontade explícita do Santo Padre São João Paulo II, na época em que era prefeito ainda o cardeal Joseph Ratzinger, que nós conhecemos como Bento XVI. Então, este documento vai fazer uma grande síntese da questão da revelação, da questão da formação da igreja, enfim. Isso com base na tradição, na escritura, na tradição e no magistério, inclusive no magistério recente do Concílio Vaticano II, mas com também todos os outros concílios. Aqui nós temos citação da Suma Teológica, aqui nós temos citação dos antigos concílios ecumênicos, aqui nós temos citações de santos padres da igreja, como Agostinho, São Cipriano e outros, e, é claro, de documentos importantes oriundos do concílio, como a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium, a Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, também temos aqui Redemptoris Missio, que são documentos posteriores ao concílio, ao Unum Sint, a Dignitatis Humanae, etc., do concílio, e outros documentos importantes. É um documento curtinho e que me custou apenas R$ 3,50. Então, eu acredito que não vai ser mais caro do que isso. E com esse documento você responde uma série de questões de o que é a igreja, fora da igreja há ou não salvação, o que é fazer parte da igreja, como é que nós podemos afirmar que Jesus fundou uma igreja, deixou uma igreja. Todas essas coisas importantíssimas estão contidas aqui neste documento, a Declaração Dominus Iesus, do ano 2000. Eu separei aqui um trecho, então, para responder esta pergunta. No número 20, no terceiro parágrafo em diante, a Igreja é sacramento universal da salvação, porque, sempre unida de modo misterioso e subordinada a Jesus Cristo, Salvador, sua cabeça, tem no plano de Deus uma relação imprescindível com a salvação de cada homem. Para aqueles que não são formal e visivelmente membros da Igreja, a salvação de Cristo torna-se acessível em virtude de uma graça que, embora dotada de uma misteriosa relação com a Igreja, todavia não os introduz formalmente nela, mas ilumina convenientemente a sua situação interior e ambiental.
Esta graça provém de Cristo, é fruto do seu sacrifício e é comunicada pelo Espírito Santo. Tem uma relação com a Igreja que, por sua vez, tem a sua origem na missão do Filho e na missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Quanto ao modo como a graça salvífica de Deus, dada sempre através de Cristo no Espírito, que em relação misteriosa com a Igreja atinge os não cristãos, o Concílio Vaticano II limitou-se a afirmar que Deus a dá por caminhos só por ele conhecidos. Vamos então tentar entender melhor? A doutrina da Igreja é clara em 2000 anos de que Jesus deixou a Igreja Católica como sacramento universal da salvação. Jesus é Salvador, só Ele é Salvador, e isso a Dominus Jesus nos explica muito bem, dizendo que a salvação é única e universalmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode se salvar fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, como ele mesmo disse. Ele mesmo é aquele que nos leva ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Ele é a porta. Ele é o único mediador. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a ponte, ele é o pontífice máximo entre nós e o Pai, entre o Pai e nós. Portanto, não há como se salvar fora dele. E ele deixou como instrumento visível e eficaz da sua salvação a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso numa questão posterior. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus deixou a Igreja para a salvação. Então, se nós só podemos nos salvar através de Jesus, e Jesus deixou uma Igreja para a salvação, logo não há como encontrarmos salvação fora desta Igreja ordinariamente. Então, você que está me ouvindo, quer se salvar? Faça parte ativamente da Igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, a Igreja Católica. Mas e para os protestantes? Nós sabemos que a Igreja é necessária, imprescindível para a salvação. O que a Dominus Jesus vai dizer? Ora, existem pessoas que não estão como parte da Igreja de modo formal e visível. A maior parte dos protestantes é batizada, logo eles são filhos de Deus e membros da Igreja porque o seu batismo é válido. Então eles são, de alguma forma, membros da Igreja Católica. Estão inseridos no corpo místico de Cristo, são filhos e filhas de Deus pela graça do batismo. Então, eles são parte da Igreja Católica. E sendo parte da Igreja Católica, embora não uma parte formal e visível, ou seja, eles estão numa certa comunhão parcial, eles são imperfeitos na fé, imperfeitos na comunhão, porque eles não têm sacramentos, não têm sucessão apostólica, não têm a integridade da fé, não estão unidos aos legítimos pastores, portanto, eles têm uma comunhão deficitária, mas possuem uma comunhão. E é em virtude desta comunhão que eles possuem, por uma graça especial de Deus, é que eles podem também se salvar por meio da Igreja, embora não sejam membros vivos, ativos, atuantes da Igreja como nós, por exemplo, o somos. Claro que quando nós estamos em pecado, nós corremos o risco de estar fora desta mesma comunhão. Mas aquele que busca estar na graça de Deus, fazer a sua vontade e procura viver realmente a sua religião, a religião católica, este de fato haverá de se salvar, porque está fazendo uso dos meios ordinários e eficazes. Agora, muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas não são católicas no todo, mas fazem parte da Igreja Católica porque são batizados. Quanto aos não católicos, então Deus os salva por caminhos só por ele conhecidos. Então, já que não fazem parte do corpo de Cristo, que é a Igreja, aí cabe a Deus, por meios que só ele sabe,
levar a salvação para essas pessoas, né? O concílio fala de sementes da verdade que estão presentes nas denominações religiosas, especialmente nas cristãs, separadas da igreja, etc. Isto é uma coisa que foi recentemente valorizada pelo concílio. Mas nós podemos sim continuar afirmando que não há salvação fora da Igreja Católica, porque é preciso, de alguma forma, ser membro da Igreja para a salvação. Algumas pessoas, como nós, somos membros totais, somos membros visíveis e formais da Igreja, outros são membros invisíveis e informais, e outros estão, de alguma forma misteriosa, análogos, por assim dizer, ou estão de alguma forma com a igreja para serem salvos por Deus. Mas se você me perguntasse e eu estivesse em 1962 para responder esta pergunta, a resposta seria simplesmente não. Mas tendo em vista o esforço da igreja de compreender as outras religiões, de compreender as outras igrejas, chegou-se a uma elaboração, uma resposta, vamos dizer assim, um pouco mais inclusiva. Né? Mas a frase não deixa de ser verdade e podemos dizê-la assim. Eu espero que com isso eu tenha exprimido-me suficientemente acerca disso, é claro, e eu vou falar um pouquinho mais do Dominus Jesus logo mais com outra pergunta. Agora, por que Paulo é considerado apóstolo de Cristo se ele não estava entre os 12 escolhidos originalmente por Jesus? Muito bem, essa é uma pergunta interessante. Eu sei que muitas pessoas se fazem esta pergunta, né? Por que Paulo é apóstolo se não é um dos 12? Aqui vamos pegar a Sagrada Escritura novamente. Eu estou aqui com a tradução da CNBB, a nova, né? E que é muito boa, por sinal. E lá, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10, o apóstolo vai falar sobre si mesmo. E ele vai dizer: com efeito, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou, e a sua graça em mim não foi em vão. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, de fato, Paulo não foi um dos 12. Ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus durante os 3 anos de sua vida pública. Ele não foi um dos 12 nem um dos 72. Ele não conheceu Jesus naquele período. Porém, um pouco antes disso, São Paulo está falando de algumas aparições de Nosso Senhor ressuscitado, que apareceu a Cefas, depois aos 12, que apareceu a 500, alguns ainda viviam, outros já morreram, apareceu a Tiago e aos demais apóstolos também, e por último apareceu a ele como um abortivo, ou seja, como uma coisa brusca, como uma coisa de fato abrupta, chamativa, forte, e ele vai mesmo se considerar como o menor dos apóstolos, porque ele reconhece que perseguiu a igreja do Senhor no começo. Ele de fato foi perseguidor. Ele tinha cartas do sumo sacerdote para ir procurar os cristãos de Damasco, mas foi naquele caminho que ele teve a sua experiência, o seu encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que apareceu a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão, né? Ou seja, duro para você resistir a mim, né? Então, a partir daquele momento, ele vai passar por um longo processo de discernimento vocacional, de conversão, de mudança de vida, e vai se tornar o grande apóstolo dos gentios. Mesmo ele não sendo um dos 12, ele reconhece que a graça de Deus trabalhou nele muito mais do que teria trabalhado nos outros 12. Alguns acham que Paulo às vezes é um pouco arrogante, né?
em dizer certas coisas assim, mas eu acho de uma sinceridade e de um conhecimento de si e uma humildade diante de Deus muito grande, porque ele diz: olha, não sou eu, é a graça de Deus em mim. Então, ele é o menor dos apóstolos, por quê? Porque perseguiu a igreja, porque não foi como os outros, mas ele sempre procurou estar em comunhão com os outros. Então, na carta aos Gálatas, ele vai dizer que foi até Jerusalém, foi conhecer Cefas, esteve com Tiago, esteve com João, aquele que ele chamou de colunas da igreja, esteve de fato com os apóstolos, e ficou um tempo com eles, especialmente com Pedro, para conhecer melhor quem teria sido nosso Senhor, para ouvir a experiência daqueles que estiveram com o Senhor e estar em comunhão com aqueles que foram enviados pelo Senhor, como os apóstolos, como ele também foi. E veja só, a igreja não apenas dá este título a São Paulo. Lembrando que, no lugar de Judas Iscariotes, o apóstolo São Matias foi eleito no livro dos Atos dos Apóstolos para ocupar o seu lugar. Mas também São Barnabé, o grande companheiro das primeiras viagens do apóstolo São Paulo, aquele que o achou em Tarso e o levou para a missão consigo, ele também é chamado como um apóstolo, embora também não tenha sido um dos 12, era natural de Chipre, era saduceu, enfim, era um homem bom, justo e que ajudou muito São Paulo no começo da sua caminhada e que foi martirizado em Chipre. Então, portanto, partilham desta honra também São Barnabé e São Paulo de serem chamados apóstolos. E os evangelistas São Marcos e São Lucas, eles geralmente contam no número dos discípulos, eles são chamados de varões apostólicos, porque com seus escritos e com seus testemunhos, eles são muito próximos em espírito dos apóstolos. Portanto, acho que nós temos uma resposta. A quinta pergunta: o dogma da Santíssima Trindade é posterior ao ministério de Jesus? Não entendo como nos evangelhos pode constar que Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, minha cara Regina, aqui nós precisamos tomar um cuidado para não entendermos mal uma realidade muito importante. Nós não podemos separar o dogma da realidade do dogma. Na verdade, o dogma, a fórmula, a afirmação, o conceito, ele vai apenas especificar e nos obrigar na fé a crermos no seu conteúdo, mas não quer dizer que o dogma vai nos inventar uma realidade nova para acreditarmos. Então, a Trindade, ela existe desde sempre. Deus existe desde sempre. Deus, portanto, é uno e trino. Jesus, de fato, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a partir do batismo que nós estamos incorporados na Trindade. Então, somos batizados em nome da Santíssima Trindade, na Santíssima Trindade, pela Santíssima Trindade, a fim de participarmos desta comunhão divina. Então, isto não foi uma invenção posterior ou anterior ao Concílio de Nicéia, mas é uma realidade que sempre foi crida por todos os cristãos. Nenhum verdadeiro cristão duvidava no seu interior e na sua forma de expressar a sua fé de que Jesus é Deus e de que o Espírito Santo é Deus. A questão é que eles não tinham esta clareza. Os apóstolos não tinham credo niceno-constantinopolitano. Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham fórmulas, não tinham manuais de teologia, manuais de catequese que explicassem todas essas coisas. Essas coisas foram vindo com o tempo. O dogma da Santíssima Trindade, a compreensão do dogma e a formulação do dogma
foram coisas que foram se construindo ao longo dos séculos, especialmente no primeiro concílio de Nicéia, em 325, e no segundo concílio, né, que foi o concílio de Constantinopla I, em 381. Há quem possa dizer, mas Jesus não teria dito estas palavras porque o evangelista São Mateus escreveu o seu evangelho apenas depois dos anos 70, 40 anos depois da ressurreição de Jesus, então isso não expressaria uma fala histórica, uma fala do Jesus histórico, como gostam de chamar. Ora, meus caros, se nós começarmos a pôr em dúvida as palavras do Santo Evangelho, se nós começarmos a apontar isso Jesus disse, isso Jesus não disse, nós podemos jogar então o Evangelho fora, porque já não vai nos sobrar nada que possa obedecer a estes rigores técnicos e etc. A crítica histórica, as ciências bíblicas, aquilo que os biblistas, exegetas, estudiosos das Sagradas Escrituras nos oferecem é muito importante. Porém, se nós desconsiderarmos o conteúdo da fé, se nós apenas olharmos do ponto de vista sociológico todas estas coisas, então em 324 ninguém acreditava na Santíssima Trindade. Então em 325, a partir daquele momento, então, os cristãos inventaram o dogma da Santíssima Trindade. Agora Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é um só Deus, são três deuses. Não. Nós, a partir do Concílio de Nicéia e do Concílio de Constantinopla, nós temos uma formulação. Porém, esta realidade é eterna e nos foi revelada a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, e eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade, que ele vai dar, ele vai comunicar tudo aquilo que é meu. Então, como é que o Espírito Santo pode comunicar tudo aquilo que é de Jesus se ele não é Deus? E como o Pai e Jesus são um se Jesus não é Deus? Logo, nós temos o dogma da Santíssima Trindade, muito bem provado. Basta ler, por exemplo, o capítulo 15 do Evangelho de São João, que isso está numa clareza extraordinária para quem quiser olhar, para quem quiser crer. Mas a palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Nós podemos pegar o Novo Testamento em grego e em latim, que nós não encontraremos a palavra Trindade na Bíblia. Esta palavra, este conceito teológico que expressa a realidade de Deus uno e trino, uma coisa é o conceito surge com o tempo, as palavras surgem e vão sendo usadas com o tempo, mas a realidade da Trindade é eterna e nos passou a ser conhecida a partir de Jesus. Esta palavra foi empregada pela primeira vez na obra Contra Praxeas, do Tertuliano. Então, Tertuliano de Cartago foi o primeiro a empregar este conceito de trindade para se referir às pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num escrito chamado Contra Praxeas. Então, eu espero que esteja sendo respondida esta questão. E agora vamos para a próxima. Diácono daquela época é o padre de hoje? Uma pergunta da irmã Maria Gouveia Nascimento. Não. Desde aquela época, desde o Novo Testamento, na Igreja Primitiva, nós já temos uma distinção de que uma coisa é o diácono, outra coisa é o padre, outra coisa é o bispo. Nós já temos uma diferença entre os ministérios ordenados e os outros ministérios não ordenados também na Igreja Primitiva, assim como nós temos na Igreja atual. E para isso eu quero fazer uso de um documento muito antigo e de muita importância, que é a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Magnésios. Ele vai dizer aqui
No número 2, ele vai dizer acerca na introdução, né, nas suas considerações iniciais, ele vai aqui mostrar a diferença entre diácono, padre e bispo, tendo em vista o grau de ligação e de obediência que um deve ter com relação ao outro. Ele vai dizer, Inácio aos Magnésios, no número 2. Tive a honra de vos ver na pessoa de Damas, vosso bispo, digno de Deus, e na pessoa de vossos dignos presbíteros, Basso e Apolônio, como também do diácono Zótion, meu companheiro de serviço, de cuja presença espero sempre usufruir. Ele é submisso ao bispo como a graça de Deus, e aos presbíteros como a lei de Jesus Cristo. Então, nesse pequeno trecho, Santo Inácio de Antioquia, aqui eu estou com o volume 1 da Patrística da Paulus, né? O volume dos Padres Apostólicos, que eu recomendo muito a leitura de São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, o livro do Pastor de Hermas, a Carta de Barnabé e São Pápias de Hierápolis. São leituras veneráveis que estão apenas abaixo do Novo Testamento. São dos escritos cristãos mais primitivos depois das Sagradas Escrituras. Então, ele vai fazer uma distinção. Olha, em primeiro lugar vem o bispo, Damas. Em segundo lugar, os presbíteros, Basto e Apolônio. E em terceiro lugar, Zócio, ou Zótion, como está aqui traduzido. Zótion, o diácono, que é amigo de Santo Inácio, ele é referido como submisso ao bispo e aos presbíteros. Então, quer dizer que o diácono é submisso aos presbíteros e o presbítero é submisso ao episcopo, ao bispo. Então, vejamos que estas cartas foram escritas provavelmente no ano 107, talvez até um pouco antes do martírio de Santo Inácio de Antioquia, e ele já vai nos dar esta clareza de que na igreja primitiva há os diáconos, os padres, que eram chamados de presbíteros, e este é o nome oficial, né, presbíteros, e por último os episcopos, os bispos. O número 7, aqui uma pergunta interessante da nossa irmã Fátima Santos. Ela vai perguntar: Maria não era filha única? Santa Ana não concebeu Maria já em idade avançada e sem ter concebido nenhum filho antes? De fato, Fátima Santos, sim. Só que os livros apócrifos, e aqui eu estou com um deles, de que acerca do proto-evangelho de Tiago, que está neste volume aqui dos apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia, né? Você pode encontrar vários outros volumes, mas este aqui tem vários, é uma coleção compilada por uma editora evangélica, mas até agora eu não notei nenhum problema com relação a isso. Com relação ao fato de Maria ser filha única ou não, desculpem, Maria, a maior parte das tradições, né, vão afirmar que Maria não teria sido filha única, mas ela foi a primeira filha de seus pais idosos, São Joaquim e Santa Ana, conforme nos informa o proto-evangelho de Tiago. Mas alguns acreditam que a Virgem Maria teria tido mais irmãs, com o mesmo nome, Maria. Ela teria tido como irmã a Maria, casada com Cleófas, ou Cleofas, que é mãe de alguns dos discípulos, que é mãe de Tiago, né? Tiago o menor, Tiago filho de Alfeu, e de São Judas Tadeu, e também teria tido uma outra irmã, que é Salomé, que seria mãe que também seria mãe
de outros dos discípulos de Jesus. Então, Maria teria tido duas irmãs, pelo menos uma que é Maria de Cleofas, que é mãe dos chamados irmãos de Jesus. Então, quando nós vamos para aquelas passagens dos chamados irmãos de Jesus, e nós temos, mas não são os seus irmãos, José, Tiago, Judas, e não conhecemos também as suas irmãs? Na verdade, estão falando dos primos de Jesus, filhos de sua tia, irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. Esse Cleofas, por vezes também chamado Alfeu, segundo alguns, teria sido irmão de São José. Então, estes são os irmãos de Jesus, que são filhos de Maria de Cleofas, irmã de Maria Santíssima, e alguns também acreditam que Salomé também seria irmã da Virgem Santíssima. Isso, de fato, é verdade, como crê boa parte da tradição. São Joaquim e Santana tiveram outros filhos depois da Virgem Maria, e ela não teria sido, então, filha única. A questão número 8. Quero saber os versículos de São Lucas que fala da pintura da Virgem Maria. Manuel Antônio. Então, Manuel, nós não temos este fato relatado nas Sagradas Escrituras. Porém, nós temos uma informação que talvez possa corroborar para essa tradição, o início do Evangelho de São Lucas. O prólogo do Evangelho de São Lucas, que é muito importante, que é uma parte, uma perícope que nos passa muito despercebidos, mas que nós podemos tirar certas lições dela. Aqui se traduz como proêmio. Muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então veja bem que São Lucas, aliás, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então São Lucas, ele teria então feito uma investigação, ele teria corrido atrás de testemunhas oculares que desde o princípio testemunharam todas aquelas coisas, né? Desde o princípio da pregação de Jesus. Então, possivelmente, ele não teria conhecido ou convivido pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, mas teria então procurado as pessoas que de fato o conheceram e conviveram com ele, como provavelmente o apóstolo São Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João e, como alguns acreditam, a própria Virgem Maria. Porque no Evangelho da Infância de Lucas, nos capítulos 1 e 2, nós vemos alguns detalhes que apenas Lucas traz. Apenas Lucas traz a anunciação à Virgem Maria, a anunciação a Zacarias um pouco antes disso, depois a visitação de Maria, Santa Isabel, Magnífica, Jesus no templo, enfim. Estes fatos não são apenas conhecidos pelo Evangelho de São Lucas. Então, quem teria conhecimento destas coisas a não ser a Virgem Maria? Então, é por isso que a tradição acredita que São Lucas teria se encontrado com a Virgem Maria e conversado com ela, e ela teria lhe fornecido este material, né, que ajudou na composição do seu Evangelho. E também, alguns acreditam que foram nessas ocasiões em que São Lucas esteve com a Virgem Maria que ele teria pintado, então, um retrato. Alguns dizem que não foi apenas um retrato, mas vários retratos da Virgem Maria. E é uma tradição antiga da Igreja que São Lucas teria sido o primeiro a retratar a Virgem Maria, na imagem que nós conhecemos como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A origem
A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo alguns, se deve, então, ao evangelista São Lucas. Muito bem. Então, a pergunta de número 9. No Concílio de Nicéia, houve um debate sobre o cânon bíblico? Pergunta da nossa irmã, nossa querida Regina Gama. Minha cara irmã, não houve um debate acerca do cânon bíblico. Não consta nem no Denzinger e nem em qualquer outra fonte que o Concílio de Nicéia tenha feito um cânone ou tenha ocorrido uma discussão, uma promulgação acerca do cânon bíblico. Eu estou com um livro muito interessante aqui que adquiri e que estou lendo, o Compêndio do Cânon Bíblico, do padre Valdecir Gonzaga, que é um grande especialista da PUC-Rio. Ele fez uma lista maravilhosa de cânones do Antigo e do Novo Testamento, desde cânones judaicos até os cânones cristãos primitivos, passando por todos os períodos históricos até o Concílio Vaticano II, falando sobre o cânon bíblico. E é uma coisa de uma preciosidade imensa, porque ele traz os textos originais e uma tradução para estes textos na língua portuguesa. Então, quem quer estudar sobre a formação da Bíblia, sobre cânon bíblico, adquire este livro do Valdecir Gonzaga, do reverendíssimo padre Valdecir, e então poderá entender melhor essa questão. E ele vai fazer aqui, olha, várias listas importantes que tem aqui. Deixa eu só pegar aqui como exemplo. Ele vai, na época, o Concílio de Nicéia, em 325. Ele aqui vai falar do cânon de Eusébio de Cesareia. Mas, no entanto, não vai falar de um cânon de Nicéia. Este cânon de Eusébio de Cesareia, ele estaria, então, na história eclesiástica, né, em que ele vai falar dos livros, a grande obra dele, História Eclesiástica, que não está aqui, mas eu já mostrei a vocês nos vídeos, né? Ele vai falar, então, sobre esta questão de como alguns santos padres da Igreja consideravam o cânon bíblico. Porém, em um segundo livro de Eusébio de Cesareia, que nós não temos acesso em língua portuguesa ainda, infelizmente, que é A Vida de Constantino, ele vai relatar que o imperador teria pedido para ele cópias das Sagradas Escrituras, para que ele pudesse ter na sua biblioteca particular, na biblioteca do Império, e para as pessoas, para os nobres, né, para que ele pudesse ter a Bíblia em mãos. Então ele vai fazer 50 destas cópias, que vai ficar conhecida como a Bíblia de Constantino, né? As 50 Bíblias de Constantino. E se nós analisarmos este cânone aqui, do Eusébio de Cesareia, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o cânon do Flávio Joséfo, né, dos 22 livros do Flávio Joséfo, e ele vai falar aqui também de alguns outros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Cartas de São Paulo, e apenas a primeira e a segunda carta de São João, com o Apocalipse, se for conveniente. E ele vai dizer, alguns aceitam a carta de Tiago, a carta de Judas e a segunda carta de Pedro, e outros também as outras duas cartas de São João. Então, no Concílio de Nicéia não houve esta discussão, mas essa discussão já estava sendo feita antes e depois do Concílio de Nicéia. Estas Bíblias de Constantino, não se sabe realmente se esse relato histórico ele procede, porque ninguém fala sobre isso depois. Esse é apenas o único texto
que trata dessa questão das Bíblias de Constantino, então não temos como afirmar que, de fato, essas Bíblias teriam saído do Concílio de Nicéia ou de uma discussão do Concílio de Nicéia sobre o cânon bíblico. Nós vamos ter depois algumas discussões sobre o cânon bíblico no Concílio de Roma, em 382, logo depois do Concílio de Constantinopla I. E aqui nós temos várias listas, olha, aqui o cânon dos apóstolos, e por fim nós temos aqui o cânon de Roma do ano de 382, que tem basicamente o cânon que nós usamos atualmente. Muito bem. Já estamos em quase 1 hora, então eu vou responder a pergunta número 10 e vou gravar então um segundo vídeo, acho que também vai durar 1 hora, para responder as demais questões. Sobre a Igreja Armênia e a relação com o Concílio de Calcedônia, uma pergunta do Andrew Rafael. Então, meu caro irmão, existe, como você falou, 2 igrejas armênias, ou 2 comunidades da Armênia que, de fato, são igrejas, são comunidades católicas fundadas por nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, no caso de São Bartolomeu e de São Judas Tadeu, que são considerados pela Igreja Armênia como os seus padroeiros, como os fundadores da Igreja na Armênia, e o grande São Gregório o Iluminador, no começo do século IV, antes mesmo da conversão de Constantino. São Gregório o Iluminador já teria convertido a Armênia como a primeira nação católica a se converter. Então, a Igreja Armênia é uma das igrejas, uma das comunidades, uma das nações mais antigas a aceitarem o cristianismo. É uma pena, é uma coisa que nós deveríamos estudar mais e reconhecer o genocídio armênio de 1915, impetrado pelo Império Otomano, que era cruel, e nós precisamos de fato valorizar melhor os armênios e a sua grande cultura e a sua grande tradição. O que aconteceu então no Concílio de Calcedônia? Nós vimos na nossa aula sobre o Concílio de Calcedônia, sobre o Concílio de Éfeso, que algumas comunidades cristãs não aceitaram as determinações do Concílio de Calcedônia e continuaram no difisismo ou no miafisismo, que é uma doutrina que tenta conciliar estas posições. Né? O miafisismo tenta consolidar a doutrina do difisismo, que é a doutrina católica, contra a doutrina do monofisismo, que é a doutrina que é uma heresia, a heresia do Eutiques ou do Eutiques. Então, algumas comunidades permaneceram com a heresia de Eutiques, o monofisismo, e a Igreja aceitou o Concílio de Calcedônia, defendendo o difisismo, ou seja, as duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto algumas permaneceram com a concepção de miafisismo, como uma natureza meio amalgamada, que não se faz distinção, duas naturezas que não se distinguem, como é o caso da compreensão de muitas destas igrejas ortodoxas não calcedonianas ou igrejas ortodoxas orientais, que são diferentes das igrejas ortodoxas propriamente ditas, que são oriundas ou que se separaram no ano de 1054. Então, no caso da Igreja Armênia, esta comunidade ela se manteve distante de Roma por muitos séculos. Houve várias tentativas no Concílio
de Latrão, depois no Concílio de Lyon, depois no Concílio de Florença, mas foi apenas no ano de 1742 que o patriarca dos armênios se converteu ao catolicismo, ou seja, teria voltado para a comunhão com Roma e foi admitido pelo Papa Bento XIV em 1742, e ele então reconheceu a jurisdição daquele patriarca sobre a Igreja Armênia. E então, desde então, nós temos duas igrejas armênias, a Igreja Católica Armênia e a Igreja Ortodoxa ou Igreja Apostólica Armênia, que são esses armênios apostólicos ou armênios ortodoxos não são ligados ao Patriarca de Constantinopla, mas fazem parte das chamadas igrejas ortodoxas não calcedonianas. As duas estão presentes no Brasil, as duas estão presentes em São Paulo, e além disso nós temos também armênios evangélicos, não sei como, mas eles existem. Aí nós temos majoritariamente os armênios católicos, que recentemente tiveram eleito um novo patriarca, né? Foi entronizado, o patriarca antigo deles morreu este ano, acho que foi por causa da Covid-19, e depois eles elegeram um novo patriarca que já foi entronizado, né? Foi reconhecido pelo Papa Francisco. A Igreja Católica Armênia é uma das 24 igrejas que formam a Igreja Católica, é uma das 23 igrejas católicas orientais suiures e é a única igreja de rito armênio. Existe um canal no YouTube da Igreja Católica Armênia que tem um padre, que tem as missas deles, a liturgia das horas, é uma coisa muito bonita, vale a pena nós conhecermos. Bom, 10 perguntas respondidas, amanhã responderemos mais 10. Muito obrigado pela sua participação, por terem acompanhado. Obrigado a vocês que fizeram as perguntas, e se você tem a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta, você pode deixar nos comentários das últimas aulas ou pode enviar para o meu número 43 99696 8360, que é o número do meu WhatsApp, 9696 8360, com o código de área 43, e que eu terei muito prazer em responder a sua questão. Vamos então pedir à Virgem Santíssima para que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Glorioso São José, rogai por nós. Santos apóstolos Pedro e Paulo, rogai por nós. Deus abençoe você, a sua vida. Vamos então nos rever em breve com um novo vídeo, com as outras perguntas. E se houver mais perguntas, então, mais um vídeo eu irei gravar. E aguardo pelo feedback de vocês. Peço que depois vocês falem o que acharam deste vídeo, se nós podemos falar sobre mais algum assunto referente à história da igreja. Conto com a participação, com a cooperação, com a interação de todos vocês. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei. Deus te abençoe.